Olá, boa noite. Se muita gente esperava o momento em que 2016 acabaria, o ano vai acabar. Mas só o que muda é o calendário. O ano ficou marcado por fatos inesquecíveis e que mudaram o rumo de nações inteiras. Fatos que vão ter sérias consequências por 1, 2, 10, 20 anos, uma vida inteira. E isso tudo, evidentemente, vai ditar o ritmo do Brasil e do mundo em 2017. E é essa discussão que o Jornal do Novo Tempo traz hoje para você. Não são previsões vazias, não. São análises sobre como a sua vida vai ser influenciada no ano que vem. Depois de um impeachment em 2016, o país começa 2017 com mais ameaças à presidência da República. Michel Temer é ameaçado por processos na Justiça Eleitoral e no Congresso. Ao mesmo tempo, o governo vai ter o ano de 2017 para recuperar a economia do país depois de 2 anos de recessão. Mas, para isso, a saída proposta é amarga para a população. Os Estados Unidos também vão ter um começo de ano agitado com a posse do novo presidente Donald Trump. E olha que ele é só uma amostra do que está acontecendo no cenário internacional. E ainda você vai ver que leis vão e que leis podem mudar ao longo de 2017 e como é que isso vai afetar você e sua família. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o sociólogo Afonso Pola, também o economista William Retamiro e a especialista em assuntos internacionais Suad Nasser. O Jornal do Novo Tempo, especial Perspectivas 2017, começa falando de política. 2016 teve o impeachment de Dilma Rousseff, a queda de Eduardo Cunha e o começo de uma séria crise institucional. E 2017 começa com a sombra desses acontecimentos e com a ameaça de um filme repetido. Brasília foi o centro das atenções da política nacional em 2016. E fez jus ao papel de capital federal, centro das decisões importantes para a vida republicana. E com o limiar de um novo ano que está para nascer sobre a cidade, forjada para concentrar o poder da República, o sol da liberdade vai precisar brilhar mais intensamente em raios fúlgidos para iluminar a Praça dos Três Poderes. No Executivo, a instabilidade de um governo tampão se confirma como ineficaz para restabelecer a tão falada confiança de que o Brasil precisa para voltar a crescer. Michel Temer não deve ter um 2017 mais tranquilo do que foi o primeiro semestre dele no comando do Planalto. O Tribunal Superior Eleitoral garante que no ano que vem vai concluir o julgamento das ações abertas pelo agora aliado PSDB de Aécio Neves contra a chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. A ação investiga se a campanha é culpada por abuso de poder político e econômico com uso de dinheiro desviado do esquema de corrupção na Petrobras. E Temer foi mencionado dezenas de vezes na delação de um dos 77 executivos da Odebrecht que teve depoimentos vazados. Ele foi indicado como solicitante e recebedor de 10 milhões de reais em espécie em uma doação não regular. Se escapar de tudo isso, ainda tem o assombro do impeachment à espreita. Desde abril existe uma ordem do ministro Marco Aurélio Mello para que a Câmara coloque em funcionamento a comissão especial que deve dar início ao processo contra o PMDBista. Mas o racha na base de Temer é evidente e, tendo 2018 como alvo, a cisão vai chegar mais cedo ou mais tarde para enfraquecer as defesas do presidente, já condenado à perda dos direitos políticos por causa de outra decisão da Justiça, referente a doações pessoais dele acima do limite permitido para 2 companheiros de partido eleitos para a Câmara em 2014. No âmbito judicial, a Suprema Corte volta a ganhar destaque especial no cenário político com a guerra não declarada mais óbvia com o Poder Legislativo. 2017 começa com a retomada do julgamento que tende a impedir que réus assumam cargos na linha de sucessão presidencial, decisão que pode ter impacto direto nas eleições para a presidência das 2 casas do Congresso.
casas que tendem a seguir com batalhas contra o Supremo Tribunal Federal. A Corte tem muito trabalho a fazer na análise de inquéritos contra parlamentares. Só na Câmara são pelo menos 51 deputados réus no Supremo, 21 só por conta da Lava Jato. O Congresso, aliás, deve ter mais um ano atribulado, ou atribulador seria o melhor termo, porque são os congressistas os responsáveis pelos maiores abalos sísmicos de Brasília. A lei de abuso de autoridade imposta pelo senador Renan Calheiros, ainda presidente da Casa, tem a clara intenção de dar poder aos investigados na retaliação contra os investigadores. Foram os parlamentares que desfiguraram na Câmara e, com certa anuência do Senado, o pacote de medidas contra a corrupção, que nem pode mais ter esse nome depois da tramitação. Para o ano que vem, vai caber a esse parlamento, com centenas de investigados e de condenados em ações nas esferas da Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas ou do Supremo, decidir sobre a reforma da Previdência, um castigo duro para o trabalhador comum, debaixo do argumento de que o sistema vai quebrar sem as mudanças impostas pelo Executivo. O panorama de Brasília, às vésperas de mais um ano, na verdade tem o espectro da mesma tensão que a noite chamada 2016 deixou, enquanto o lábaro estrelado clama ao verde-louro dessa flâmula que o florão da América seja de fato iluminado ao sol de um novo Brasil. Bom, e é com base nessas possibilidades para a política no ano que vem que a gente começa a conversa aqui dentro do estúdio. Deixa eu agradecer primeiro aqui pela presença de vocês nesse momento, nesse finzinho de 2016. Paula, obrigado mais uma vez, viu? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Suad Nasser também, fechando o ano aqui com a gente. Obrigado, Suad. Eu que agradeço. William Retamiro, mais uma vez, novamente aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, um prazer. Bom, a gente, infelizmente, não tem boas perspectivas para o cenário político, tendo em vista o que passou ao longo deste ano e como é que o ano se encerra. A gente está aqui no começo do recesso do Judiciário, do Legislativo, e mesmo nesse recesso a gente já vê uma certa rispidez, né? Porque o Senado encerra o ano mandando para o Legislativo, para o Senado, um pedido de explicações sobre uma tramitação específica, né, de uma matéria que correu ali no Senado de maneira muito rápida, não foi nem para o plenário, já foi aprovada e está esperando a assinatura do Michel Temer. Como é que a gente pode esperar um 2017 com esse cenário de rigidez entre os três poderes? Eu sou muito cético em relação a esse início de 2017, né? Porque, na verdade, as pessoas têm falado com muita ênfase que 2016 é um ano que tem que acabar logo, que não vai deixar saudade, mas eu acho que esse ano não acaba em 2016. Né? O 16 ele continua um pedaço de 2017. Fundamentalmente por uma questão. Né? Nós tivemos todo o processo do embate em torno do impeachment da presidente Dilma. Ela sai do poder, mas assume no lugar dela uma pessoa que era enxergado por alguns setores da sociedade como aquele que poderia dar uma tranquilidade maior ao país, recuperar a confiança na economia, mas, efetivamente, nada disso está acontecendo, até porque o presidente atual, o Temer, ele tem lá os seus problemas em relação não só aos seus ministros e a participação de acordo com as delações da Lava Jato, mas ele próprio é uma pessoa citada em várias delações. Né? E isso também coloca uma pressão interna muito grande. Então, nós temos uma crise política efervescente, nós temos uma crise institucional que se agravou muito nessa segunda metade de 2016. E nós temos toda essa indefinição em relação àquilo que a Lava Jato já mostrou e aquilo que a Lava Jato ainda pode mostrar. Então, eu acho que nós iniciamos 2017 do mesmo jeito que nós estamos terminando 2016 e em compasso de espera, para saber se o Temer vai permanecer na condição de presidente ou se nós vamos ter aí um outro processo ainda, que seria uma eleição direta para o mandato tampão até 2018. E aí a gente fica com a expectativa ruim de uma possibilidade de queda de novo, que atrapalha completamente um processo que está ainda no início de recuperação, não é, William? Porque a troca
de poder tinha um objetivo, pelo menos era o objetivo mostrado nos bastidores ali do Congresso Nacional. Precisamos dessa troca para poder trazer a confiança de volta para o Brasil. Mas aí essa confiança fica de novo na berlinda com essas possibilidades que não são de se desprezar. Não, com certeza. O professor Paula comentou bem a expectativa, né, que o ano 16 ainda vai continuar. Eu ainda costumo falar que as eleições de 2014 terminaram em setembro de 2016 com o impeachment da presidente Dilma, mas ainda pode ser que a gente veja a parte 2, talvez o segundo turno, que é a situação do possível impeachment do presidente Temer, né? Daí vem uma outra questão, né? Porque se nós tivermos a queda, né, do presidente Temer, nós vamos ter um problema muito sério, porque nós vamos ficar sem presidente. Tem essas discussões da linha sucessória, né? Presidente do Senado, presidente do Congresso, e tudo da Câmara, perdão. E tem um aspecto mais assim que a gente tem que atentar, que é o seguinte: em 4 anos nós podemos vir a ter 4 presidentes diferentes: Dilma, Temer, esse que pode vir a assumir esse período provisoriamente, e o que vai ser eleito em 2018. Daí nós vamos pensar o seguinte: para um país é bom acontecer isso? Obviamente não. Aí nós podemos ter a seguinte expectativa: será que nós, em nome de uma estabilidade econômica, de mostrar para o mundo que o Brasil vai refundar, vai reavaliar as suas bases, né, e desenvolver tudo, será que nós não podemos vir a ter o risco de não ter eleições em 2018 para presidente da República? Né? É uma coisa pouco provável, mas é uma coisa possível. A gente não pode ignorar esse fato. Não é descartável também. Não é descartável isso daí. Embora possa parecer assustador, possa parecer alguma coisa um pouco impossível, eu particularmente acredito que, analisando as vistas do que é o mundo, porque nós estamos vendo, o presidente Temer, em 6 meses de governo, não conseguiu colocar a ponte para o futuro no papel. Ele, inclusive, mencionou na última aparição dele em público, aí, recentemente, que ele fez menção que, quando ele era criança, ele atravessava uma pinguela, dizendo: a gente não está conseguindo colocar a ponte, mas uma pinguela a gente consegue atravessar também. Foi o termo que ele usou, Suad, na tentativa aí de mostrar que, olha, não é o que eu queria, mas a gente está fazendo alguma coisa para fazer o que era esperado. A situação é difícil. É difícil porque ele faz, como o William falou, é a mesma chapa que estava da Dilma, a gente continua com a mesma chapa, é como se a Dilma ainda estivesse aí. Ele e outros tantos, se tiverem alguma coisa que pagar, vão ter que pagar. O Teori Zavascki não tirou férias, está analisando todas as denúncias. Em fevereiro, isso já vai ser promulgado. Eles estão pedindo ajuda para o judiciário, porque não tem mais liderança nem no legislativo e nem no executivo que passe a confiança devida para a população e para eles próprios. Então, tudo eles falam: vamos solicitar ao judiciário que analise. É a judicialização da política. Então, acaba judicializando e dizendo: bom, os poderes estão assumindo posições entre si que não deveriam assumir. Mas, nesse momento, está sendo necessário. Por quê? Existem até alguns ministros que acabam monopolizando, sozinhos dão uma ordem como retirada do Renan. Sim. Não pode ser assim. Ele é o presidente de um outro poder também. Então, a coisa tem que ser mais bem feita, mais bem analisada. Como é que um ministro emite uma documentação e manda retirar o presidente de um outro poder? Não é assim que funciona, é todo um processo. Até porque, né, algumas decisões de importância maior, normalmente, aconselha-se que ela seja tomada coletivamente, pleno, não né? monocraticamente. Exatamente. Né? Agora, só uma observação em relação ao que você falou. É o mesmo, né, o Temer, né, a mesma chapa, só que é um mesmo diferente. Porque o projeto ou o programa de governo que foi a crivo nas eleições de 2016 de 2014 é absolutamente diferente disso que está sendo implementado hoje pelo Temer. Ou seja, o Temer está implementando um programa que foi reprovado nas urnas. Esse é um outro aspecto que é muito importante da gente ressaltar. Ou seja, essas reformas que o governo está tentando viabilizar hoje são reformas que eram discutidas na eleição de 2014 e que não tiveram aprovação da população. E diga-se de passagem, por uma decisão política e não por uma decisão democrática de todos os parlamentares. Exatamente. Foi votado no plenário e isso é melhor para a população. Não, está sendo uma decisão realmente partindo só do executivo. Bom, onde que eu quero chegar? Eu imagino que a coisa vai chegar num ponto onde quem deve vai acabar pagando. A partir de janeiro, as eleições não serão mais através da população, não serão mais diretas, serão que ser através do Colégio Eleitoral. Colégio Eleitoral.
a partir de dezembro para janeiro, vai ultrapassar, porque nós já estamos no final do ano, e vai acontecer do Temer ser retirado, porque realmente ele deve, a chapa dele deve, e eles vão acabar elegendo alguém que não tenha culpa nenhuma no cartório. PSDB está rachado, a gente sabe disso, o próprio governador de São Paulo, Alckmin, disse que ele foi traído, né? PMDB já não está com essa força toda, o PT também não. Capaz que eles peguem alguém, tipo um Álvaro Dias, ou alguém que tenha um nome mais forte e realmente mais limpo, e outros que se candidatem também. E aí a gente começa tudo de novo. Só que a gente não tem base para poder melhorar a economia. Não tem nenhum arranjo fiscal, nenhum empresário está hoje querendo investir. Quem tem dinheiro está guardando ou pagando as contas. Quer dizer, eles não estão sabendo por onde começar a mudar tudo isso. Eu só acho que nessa questão que a professora Soares colocou, realmente, vão querer eleger alguém. Mas nós vivemos a onda do político não, que é empresário. O não né? político. Ou não político, né, digamos assim. O que nós temos vivenciado? Trump está sendo essa ideia. Né? Nós tivemos a eleição do Dória em São Paulo, que também levantou essa bandeira. E o que acontece? Nós vamos viver uma situação que qualquer pessoa que venha a ser colocada pelo colégio, né, pelos parlamentares como presidente, vai ter aversão na questão política. Então vai ter que se discutir alguém que tenha tramitado entre as casas nos períodos Fernando Henrique, Lula e Dilma. E que ele consiga fazer essa reunião. E são pouquíssimos nomes. Então, por isso que, por exemplo, pelo fato de não ser uma eleição direta, talvez essa questão do ser político ou não, ele tem um peso menor do que teve nas eleições. Você tem razão, quando a gente pega a eleição do Trump nos Estados Unidos, o próprio Dória, e em várias outras cidades do Brasil, sim, nós tivemos, né, a votação, as campanhas negando a política ao extremo. Né? No Congresso, eu acredito que isso não seria um grande problema. O que eu acho que muito provavelmente vai ser buscado, e aí numa tentativa, inclusive, de se estabelecer um pacto político, né? Algo que unifique todas as forças políticas nesse momento, aí sim buscar uma pessoa, um perfil de alguém que tenha trânsito em vários lados. Na última vez que eu estive aqui, eu cheguei a falar isso, né? Que existia uma articulação colocando o nome do Jobim, exatamente, como uma pessoa possível, porque ele foi ministro do FHC, foi ministro do Lula e teve participação no governo Dilma também, ou seja, ele teria um perfil mais adequado a esse tipo de articulação. Mas a gente precisa deixar caminhar um pouco para ver se nós vamos por aí, ou se esses setores vão tentar bancar o Temer até o final, porque o Temer, com todos os problemas de falta de popularidade, etc. e tal, ele está sendo importante, e esse importante eu coloco entre aspas, não é importante no meu ponto de vista, mas ele está sendo importante para fazer um trabalho sujo, que são essas reformas que são impopulares, que vão tirar direitos. Ele, como não tem a pretensão de 2018, então ele pode se queimar. Ele pode, está inelegível, né? Isso. Exatamente, está inelegível, mas vale lembrar, ressaltar aqui, só para fechar esse bloco, que a base do Michel Temer também anda em risco. E a gente precisa lembrar que o impeachment só é possível quando a base não é forte o suficiente para manter o presidente lá. Então, tudo isso conta também. Ainda hoje a gente traz perspectivas para outras questões com influências políticas no Brasil, como, por exemplo, as mudanças na educação brasileira. Mas no próximo bloco a gente fala sobre economia. Depois de 2 anos de recessão, os brasileiros vão continuar em dificuldades financeiras porque o ano que vem promete ajuste fiscal.